Um motorista dirigia por uma estrada plana e retilínea quando, por causa de obras, foi obrigado a desacelerar seu veículo, reduzindo sua velocidade de 90 km por hora, 25 metros por segundo, para 54 km por hora, 15 metros por segundo. Depois de passar do trecho em obras, retornou à velocidade inicial de 90 km por hora. O gráfico representa como variou a velocidade escalar do veículo em função do tempo enquanto ele passou por esse trecho da rodovia. Caso não tivesse reduzido a velocidade devido às obras, mas mantido sua velocidade constante de 90 km durante os 80 segundos representados no gráfico, a distância adicional que teria percorrido nessa estrada seria, em metros, de... Olha só que questão interessante. O problema dá pra gente um gráfico velocidade por tempo, onde um veículo descreve a trajetória da seguinte forma. Ele vem a uma velocidade de 25 metros por segundo, reduz a velocidade para 15, mantém a velocidade constante, depois aumenta de novo até chegar a 25 metros por segundo, até aqui os 80 segundos. O problema é saber, imagina que essa desaceleração e aceleração, ou seja, essa redução aqui de 25 para 15 metros por segundo, não tivesse acontecido. Qual seria a distância que ele percorreu a mais nessa brincadeira? Antes de mais nada, você precisa entender que isso aqui é um gráfico velocidade por tempo. E no gráfico velocidade por tempo, olha só, sempre que você tiver um gráfico velocidade por tempo, dessa formete aqui, a área abaixo do gráfico vai representar para a gente o deslocamento. Ué, professor, mas isso aqui sempre acontece? Sim, então olha, toda vez que você tiver um gráfico velocidade por tempo... A areazinha aqui, ó, abaixo desse gráfico vai representar o que pra gente? O deslocamento. Sempre, 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 sempre. Então vamos supor que esse cara tivesse percorrido a uma velocidade de 25 metros por segundo para sempre. Ele teria saído daqui e o gráfico funcionaria dessa forma. Olha só, ele mantém velocidade constante durante os 80 segundos. E aí, a área abaixo do gráfico seria toda essa, ó. Então, toda essa área abaixo do gráfico seria a distância que ele percorreu. Isso, caso ele tivesse mantido essa velocidade aqui de 25 metros por segundo, tá? Então, toda essa área abaixo do gráfico seria a distância percorrida. Mas não foi isso que ele fez, não é verdade? O que ele fez foi chegar aqui nesse ponto aos 10 segundos e reduziu a velocidade, olha, para 15 metros por segundo. Então essa areazinha aqui, olha, não conta. Ele não percorreu essa areazinha aqui que eu acabei de apagar. A área que ele percorreu nesse trajeto foi, na verdade, ó, toda essa areazinha em vermelho que você está vendo aqui, ó. Então vamos lá. Se ele tivesse mantido uma velocidade de 25 metros por segundo, toda essa área seria a distância percorrida. Mas não foi isso que ele fez, né? Pelo fato dessa redução de 25 para 15 metros por segundo ter existido, apenas a área abaixo do gráfico, que é essa área de vermelho aqui, é a área que representa a distância que ele percorreu. Então, qual é a diferença entre a distância que ele teria percorrido e a distância que ele percorreu? Essa diferença é justamente essa lacunazinha aqui, ó, essa área que eu já não estou mais contando. Por quê? Se ele tivesse mantido a velocidade de 25 metros por segundo, essa área contaria. Como ele não fez isso, essa área não conta. Então, essa aqui é a diferença das áreas entre ele ter mantido uma velocidade de 25 metros por segundo e ele ter reduzido de 25 para 15. Entenda a área como distância percorrida, tá? Então, preciso calcular essa areazinha azul. Professor, essa área é um trapézio? Sim, essa área é um trapézio. Dá uma observada aqui, ó. Esse trapézio, ele tem uma base maior aqui em cima, que vai dos 10 segundos até bem aqui, ó, aos 60 segundos, né? Vai dos 10 segundos aos 60 segundos. Logo, a base maior vale 50. Então, olha só. A área do trapézio, eu sei que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Como a base maior vale 50, então eu vou colocar aqui, ó, 50 mais. A base menor, dá uma observada, a base menor vai do instante 30 segundos, ó, 20 segundos até um instante 40 segundos. Então, de 20 até 40, passou 20 segundos. Então, a base menor vale 20. E a altura? Dá uma olhada na altura aqui, ó. A altura desse trapézio, olha, é a altura que vai de 15 a 25, ó. É esse pedacinho aqui, de 15 a 25, que dá 10, né? Então, essa é a altura do meu trapézio.
E no final eu divido por 2 por causa da fórmula. Veja bem, 50 mais 20 dá 70. 70 vezes 10 dá 700. Dividido por 2 dá 350. 350 o quê? A área, aqui nesse caso, já que eu estou tratando de um gráfico velocidade por tempo, representa a distância percorrida. Como a velocidade aqui está em metros por segundo e o tempo está em segundo, e essa área é distância, essa distância tem que sair obrigatoriamente em metros. Logo, nossa alternativa correta é a letra E. Então, bizu, todo gráfico velocidade por tempo, a área abaixo desse gráfico representa o deslocamento. Como eu queria as diferenças das distâncias percorridas entre o motorista ter mantido essa velocidade constante de 25 metros por segundo e ele ter feito essa redução, eu consigo perceber que a diferença dessas áreas é esse trapézio aqui. Essa diferença de área representa uma diferença de distância, que eu usei a formuleta da área de trapézio para calcular. Show de bola? Espero que tenha entendido. Até a nossa próxima aula.